Olá, irmãos inscritos no canal Luz de Deus, a paz de Jesus, boa noite a todos. Eu quero trazer nessa noite para todos vocês, quero trazer uma meditação sobre o Salmo 1. Vocês sabem que quem acompanha, quem já leu as coisas aqui do canal, sabe que nós fazemos parte do grupo de oração Bom Pastor aqui de Prudentópolis, Paraná. E nós temos as pregações do grupo, a gente de vez em quando filma. Esses tempos estamos tendo uns probleminhas para fazer as filmagens, mas vamos retomar aí a qualquer época dessa. E semana passada eu tentei fazer a gravação da pregação, uma pregação sobre o Salmo 1, que eu mesmo tive a graça de Deus de pregar a palavra, e acabou não dando certo. Então eu venho sentindo assim a necessidade de novamente colocar para vocês alguma coisa que foi meditado sobre o Salmo 1. Até porque na maior parte das coisas que nós temos na internet sobre o Salmo 1 não são postagens católicas, a maioria é sobre postagens evangélicas ou de cunho protestante. Então, queria assim pedir para você, se quiser se colocar na escuta, né, disso, que a gente pudesse começar esse momento com uma oração, para que a gente pudesse aproveitar melhor esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente a todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a vós. Queria convidar você para que pegasse o Salmo 1, pudéssemos pegar, ou você só escutar, mas a palavra de Deus diz assim: os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, veja, o saltério ele começa com uma palavra maravilhosa, né? Esse salmo maravilhoso, quando inicia-se dizendo isso, né? Feliz o homem. Ou seja, feliz na Bíblia também é o termo usado para se referir a bem-aventurado. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não procede conforme o caminho dos ímpios. Quem é o ímpio? Né? A palavra de Deus nos traz assim, aliás, os dicionários de hoje, se você for pesquisar, eles trazem que o ímpio é quem? Aquela pessoa que é o desumano, é o desnaturado, é um insensível. Esse é o ímpio. E nós sabemos muito bem que o ímpio também na Bíblia é todo aquele que anda contrário ao caminho do Senhor. Contrário ao caminho do Senhor. Então, hoje em dia a gente está vendo, né, se nós pegarmos as bem-aventuranças, inclusive as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, nós vamos ver uma coisa bem diferente daquilo que a gente vê, que Deus diz quem é bem-aventurado e de quem é bem-aventurado e de quem não é bem-aventurado. Por exemplo, aqui diz justamente isso, não procede conforme o caminho dos ímpios. Nós temos hoje muitas pessoas no nosso mundo que são como ímpios e que são como modelos, infelizmente, de nossa sociedade. Que são pessoas desumanas, são pessoas desnaturadas, são pessoas insensíveis,
São pessoas que estão longe do caminho de Deus e que por meio de redes sociais, por meio de televisão, eles dão muitos conselhos. Eles dão muitos conselhos, muitos atores, muitas pessoas famosas. E aquilo que tem muitos fãs, e aquilo que eles falam, tem muita gente que infelizmente segue. A palavra de Deus está dizendo: feliz quem não procede conforme o conselho dos ímpios. E diz mais a palavra de Deus. Aquelas pessoas, né? Quem é o ímpio? Aquela pessoa que acha que a sua forma de pensar, muitas vezes, a sua forma de pensar é a correta. Então tem muita gente por aí hoje que está assim, né? Acha que a igreja é uma coisa que você pode, eu posso pegar isso aqui da igreja, algumas outras coisas eu posso deixar de fora, mas não é assim, meus irmãos. O evangelho, a palavra de Deus, a gente não deve adaptar a palavra de Deus à nossa vida. A gente não deve adaptar a palavra de Deus à nossa vida, não, mas a nossa vida tem que se adaptar à palavra do Senhor. Essas pessoas desse jeito que acham que sabem e que têm opinião sobre tudo, muitas vezes, que acham que é sua forma de pensar, que elas são donas da verdade, essas pessoas, eles acabam desprezando a lei do Senhor, acabam desprezando a lei de Deus. E uma coisa que é muito interessante, irmãos, é o seguinte, que muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos, não é verdade? Tem fase da nossa vida que a gente quer uma coisa, que a gente quer outra, e muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós queremos. Um tempo nós queremos isso, outras vezes nós queremos aquilo, nós temos dificuldade em saber realmente o que nós queremos. Por isso não é nada melhor do que a gente colocar a nossa vontade, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Submeter a minha vontade à vontade do Senhor. É como diz aquela música maravilhosa do Juninho Casemiro, né? Eu me abro ao teu querer. Então, é justamente isso, é eu me abrir, é eu me render à vontade de Deus. É saber que aquilo que Deus quer para mim é melhor ainda do que aquilo que eu quero para mim. Deus quer o melhor para mim. E esse melhor que Deus quer está envolvido na nossa salvação, na salvação da minha alma. E nós não precisamos ter medo dessas coisas, irmãos, porque muitas vezes nós colocamos julgamos que Deus faz as coisas de acordo com a nossa forma de ser. Nós temos medo de que Deus não seja fiel. E isso é um erro, porque Deus sempre será fiel. Nós não somos fiéis a Deus porque muitas vezes nós não vivemos os mandamentos, mas Deus, ele sempre mantém a sua fidelidade para conosco. Veja o que nos diz ainda a parte B do primeiro versículo, diz assim: não trilhe o caminho dos pecadores. Meus irmãos, o caminho dos pecadores não é modelo para ninguém, muito menos para você católico, para mim católico, para você católico, não é modelo. Aliás, se for o modelo, é o modelo daquilo que nós não devemos fazer. Não trilhar o caminho dos pecadores. Não inveje uma pessoa que vive bem financeiramente, mas que vive bem por causa do roubo, que vive bem sabendo que ela tem uma vida que não é levada corretamente, tá bom? Não faça esse tipo de inveja, tal, tudo isso. Veja, hoje em dia nós temos aí muitos atores, voltando a falar dos atores, artistas, que eles defendem, né, coisas que são contrárias à nossa fé, como ideologia de gênero, o próprio comunismo, o movimento LGBT, hoje acho que é LGBTI, o movimento feminista. Para nós católicos não é exemplo isso. O nosso exemplo está no Senhor, o nosso exemplo está nos santos, o nosso exemplo está naquilo que a igreja pede. Então, esse é nosso modelo. E os ensinamentos do Senhor, que devem ser nosso modelo, eles têm que ser, eles devem ser conhecidos nossos. Eles têm que ser conhecidos nossos. E meu irmão, muitas vezes quando falo assim que os ensinamentos de Deus eles têm que ser conhecidos nossos, eu falo assim, a gente tem que correr atrás muitas vezes de ensinamento.
A gente não tem que esperar, muitas vezes, que caia a formação do céu nas nossas paróquias para que a gente vá fazendo formação, informação. Claro, quando tiver isso maravilhoso, vai fazer. Mas eu digo assim, a gente tem que ser autodidata, temos que ler mais sozinhos, temos que estudar mais nossa fé sozinhos. Eu, infelizmente, meus irmãos, eu vejo assim, são pouquíssimas pessoas que já leram a palavra inteira, são pouquíssimas pessoas que já leram o catecismo da Igreja Católica inteiro, Código do Direito Canônico, as encíclicas, nós temos muito material para ser estudado. Não vamos esperar que fazer curso ou que o padre venha falar isso. Não, vamos atrás nós mesmos. Tá bom? A igreja publicou muitas coisas. Então vamos atrás disso, ser autodidata, conhecer a Deus através da doutrina, mas também conhecer a Deus através da oração, que também é bastante importante. Seguindo, a terceira parte do primeiro versículo diz assim: não se assenta entre os escarnecedores. Veja, assentar. Assentar é de você se sentar mesmo, né? De você se sentar. E quando você senta, geralmente você senta, vamos usar aqui um termo, você senta para uma refeição, você senta... E quando você senta para uma refeição, você senta também para uma comunhão, você comunga. Então, não comungue com os escarnecedores. Infelizmente, meus irmãos, no Brasil, a imagem da igreja, a imagem tem sido muito, como diz o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, tem sido muito vilipendiada. O que é isso? Tem sido muito desgastada. Nós tivemos aí recentemente, nesse carnaval de 2019, agora, tivemos aquele caso daquela escola de samba lá de São Paulo, que mostrou Jesus apanhando de Satanás, como se Satanás fosse maior do que Jesus. Mas não é só isso, nós vemos constantemente na mídia, na história, quantas coisas, quantas mentiras são faladas da igreja na história. Eu falo isso com propriedade, eu sou professor dessa matéria, sou professor de história. Quantas mentiras faladas sobre a Santa Igreja Católica. As novelas que mostram, né, o puro evangelho do capeta, evangelho do diabo, né? Ou seja, porque mostra muitas coisas contrárias à nossa sã doutrina da salvação. Então, não comungue com essas pessoas, não se assente com escarnecedores, com aqueles que são inimigos da Santa Igreja. Merecem a nossa oração, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas vamos deixar isso de lado, né? Vamos deixar isso de lado, talvez no justo tempo. Deus é justo, irmãos, e Deus sabe o que fazer com essas pessoas. A gente torce para que elas se voltem um dia para Deus. Isso me lembra muito falar assim dos escarnecedores, né? Eu acredito que os escarnecedores, aqueles que escarnecem de Deus, que zombam de Deus, aqueles que são que falam mal do Senhor, eles têm uma pena muito grande no inferno. Lembrando que ninguém vai para o inferno porque Deus mandou para o inferno. Não, a pessoa vai para o inferno porque ela quer, porque ela não aceitou a salvação, ela não aceitou a Deus. Essas pessoas que escarnecem de Deus ficam na mão do capeta depois que morrem. Então não tem muito o que fazer. Rezar para que elas se convertam, mas veja, eu lembro de uma história, né, que o Anderson Reis, que é um pregador, um missionário católico, que tem aí uma pregação dele que fala sobre o inferno. Se você não viu, meu irmão, eu recomendo que você assista. Mas essa pregação dele, ele fala de um caso de uma pessoa que morreu uma vez, e ela era essa pessoa que falava muito mal, que debochava de Deus, que falava mal de Deus. E essa pessoa, quando morreu, quando ela morreu, teve um santo que chegou diante do caixão dela e falou assim: em nome de Jesus, disse o nome do fulano. Desculpa, eu não lembro o nome do santo, nem o nome da pessoa que morreu. Falou: em nome de Jesus, levante-se e diga onde você está. E a pessoa que morreu levantou e falou assim: estou no fogo do inferno por causa das minhas blasfêmias e das minhas calúnias contra Deus. E deitou novamente ali. Claro, dormiu, Deus permitiu isso. Foi uma correria, um alvoroço das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam ali, correram atrás de confissão,
Mas isso demonstra, ou seja, de Deus, com Deus a gente não brinca, a gente não zomba de Deus. Deus é Deus, como diz o Nelsinho Corrêa. Eu devo ser o adorador. Eu devo ser adorador. Versículo 2 diz assim: feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor. Veja, meus irmãos, o que é se comprazer? Se comprazer é se satisfazer. Satisfazer no serviço de Deus. Satisfazer a vontade de outra pessoa. Feliz aquele que satisfaz a Deus servindo a Ele. Olha que coisa maravilhosa. E feliz aquela pessoa também que se satisfaz no serviço do Senhor. Porque, meus irmãos, eu conheço algumas pessoas aqui na nossa cidade que são servos de Deus, assim, pessoas exemplares, e elas se satisfazem no serviço de Deus e são pessoas muito felizes. Eu posso dizer que eu tento fazer isso, Eu trabalho na igreja, graças a Deus, já fazem 25 anos, estou fazendo o jubileu de prata de renovação carismática esse ano. Entrei bem novinho e desde cedo começando a pregar e servindo a Deus, principalmente no ministério de pregação, no ministério de música, hoje também no ministério de formação. E vejo assim, meus irmãos, olha, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi estar junto com Deus. Por isso que eu falo, você jovem, você que está assistindo esse vídeo, vale a pena, invista em Deus, seja teimoso em Deus, teime em Deus. Mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Mas realmente os grandes momentos de felicidade que surgem no coração da gente, eles surgem justamente nesse momento em que a gente se coloca ao serviço do Senhor. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, meu irmão, é justamente isso, Aonde nós estamos nos satisfazendo? Tem pessoas que estão se satisfazendo apenas no dinheiro, irmão. E a hora que o dinheiro não puder atender às suas necessidades, tem hora que o dinheiro não pode atender, o que você vai fazer? Tem gente se satisfazendo no sexo, tem gente se satisfazendo na droga, na bebida. Meu irmão, não coloque isso no lugar de Deus. Deixa isso de lado. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Confia no Senhor. Confia plenamente em Deus. Vamos aqui para o outro lado da página. E ainda continua ali o versículo 2 dizendo assim, feliz quem medita sua lei dia e noite. Meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou no comecinho da quaresma, agora é 1h15 da madrugada da quarta-feira de cinzas de 2019. Acho que é 6 de março, se não me engano. Mas, meu irmão, quero convidar você a meditar a lei do Senhor dia e noite. Se você for ligar o teu celular, não ligue para ver outra coisa a não ser uma pregação católica, uma música católica, um ensinamento de um padre. Tá bom? Não perca tempo vendo outra coisa, não. Tá bom? Então, para que isso, gente? Pra gente meditar a lei do Senhor dia e noite. Porque isso é alimento para a nossa alma. Meus irmãos, e se nós não alimentamos a nossa alma, a nossa fé precisa ser alimentada. E isso é o catecismo que diz. Então, se a nossa fé, a nossa alma não for alimentada, nós morremos, nós precisamos de alimento espiritual. Então medita a lei do Senhor. Gente, Deus nunca é demais. Infelizmente se criou um ditado popular aí no nosso meio que diz assim, a pessoa que reza demais fica doido, não sei o que lá, coisa assim. Meu irmão, por que ninguém fala isso de quem bebe demais? Por que ninguém fala isso de quem vê novela demais? É tudo relacionado a Deus. Não deixa, Deus nunca é demais. Não tem como Deus ser demais. Cada vez que a gente tem a Deus, a gente quer mais a Deus. A gente quer mais a Deus. Veja, eu vejo assim, por exemplo, a questão do caso do Japão. O Japão é a terceira maior economia do mundo. Um país onde se produz muita tecnologia. Um país onde é cobrado demais assim dos jovens, um país rico,
É um país que tem o maior número de suicídio entre os jovens. Então, tá faltando Deus aí? Então, feliz aquele que medita a lei do Senhor. Como eu disse agora há pouco, Deus nunca é demais. E aí vem esse versículo 3 maravilhoso que diz assim: ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Olha que coisa maravilhosa, tudo que empreende prospera. Os povos antigos eles tinham o costume de fundar as suas cidades na margem dos grandes rios. Temos aí o caso da Mesopotâmia, o caso do Egito, o caso dos hebreus. Então eles fundavam, eles se organizavam à beira dos grandes rios. Até o caso dos romanos. Por que eles faziam isso? É curioso porque as primeiras cidades elas surgiram junto com a agricultura. Na verdade, a agricultura possibilitou o surgimento das primeiras cidades. E ficava tudo meio perto ali. As pessoas plantavam na margem dos rios, por quê? Porque ali sempre fértil. Sempre fértil. Ou seja, aquela terra que absorvia a água, a raiz que absorvia a água. Então, meus irmãos, a gente pode, eu pegar aqui o caso do Nilo, né? Imagina uma árvore plantada à margem do Nilo, né? Ela tem do lado o rio, de um lado o rio e do outro lado o deserto. O deserto pode incomodar ela do jeito que quiser, vir com tempestade de areia, tal, tudo isso. Não vai incomodar, sabe por quê? Porque ela está plantada. Ela está plantada na beira do rio. Então ela está olhando o deserto ali, mas ela sabe da onde que ela está tirando a sua força, que é do rio. Assim é aquele que se confia no Senhor. Se confia no Senhor. Pode ver todas as dificuldades do deserto do lado, mas estará com o Senhor do seu lado, com o Senhor do seu lado. E aí, meus irmãos, diz também, né, Deus é o rio e eu sou a árvore. Aonde que eu vou lançar minhas raízes? Hein? E aí eu quero terminar com esse versículo maravilhoso, que é o versículo 6, que diz assim: o Senhor vela pelo caminho do justo. Olha que coisa maravilhosa. O que é velar? Velar é cuidar, é passar a noite, é ser sentinela. Deus vela pelo caminho daquele que é justo, daquele que procura fazer as coisas certas e daquele que procura andar de acordo com a vontade do Senhor. Você já imaginou, meu irmão, você ser cuidado por Deus? É como diz São Paulo: quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, procure o caminho da justiça, procure o caminho do Senhor, procure o caminho do bem, procure o caminho do amor. Deus é amor, Deus é o sumo bem, como diz São Francisco. Procure esse caminho. Tenho certeza, meu irmão, tenho certeza que ser cuidado por Deus é uma das melhores coisas, uma das melhores não, a melhor coisa que a gente pode ter na vida, né? A questão, né? Será que vale a pena? É claro que vale a pena. É claro que vale a pena. Então, entre esses dois caminhos que nós temos para a nossa vida, bem e mal, porque o título do Salmo é esse, os dois caminhos, escolha o caminho do Senhor, escolha o caminho da justiça. Você terá como protetor o próprio Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Uma ótima quaresma. Vamos nos decidir pela vida de santidade para que a gente possa realmente nos encontrar um dia na glória do céu. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém.